Eu sou a Pamela, mãe do Rafael, de 5 anos, e mãe do Benício, de 1 ano e meio, e esposa do Paulo, há 9 anos. E depois que eu me conectei à vida da Thalita, a minha vida transformou em várias áreas. Eu era uma mulher muito brava, muito autoritária, queria mandar e coordenar todos à minha volta. E depois que eu me conectei a ela, eu vi que eu poderia ser outra mulher. Eu vi que eu poderia ter uma vida extraordinária em todas as áreas da minha vida. Que eu não precisava ser só mãe ou precisava ser só esposa para poder exercer a minha melhor fase. Quando eu me conectei a ela, eu me via só como mãe. Eu achava que se eu fosse uma profissional, que eu estaria sendo uma péssima mãe. Que eu precisava me dedicar somente a eles. Que esse era meu papel. E depois que ela fez o trabalho comigo, eu vi que eu poderia ser extraordinária, sendo mãe e sendo empreendedora também. Eu vi que eu poderia ser algo que eu não acreditava mais que eu poderia ser. E que através do trabalho dela, eu consegui ser a mãe que eu imaginava ser, eu consegui ser a esposa que eu imaginava ser. Quando eu a conheci, o meu casamento estava com várias brigas, com vários problemas. A gente estava pensando seriamente em não continuar mais o casamento. Mas eu vi que não era ele o problema, eu vi que a mudança não teria que vir dele, sim de mim. Eu aprendi como eu tinha que ser doce, como eu tinha que ser amável e não ser aquela pessoa autoritária que todos me julgavam a ser. Eu não precisava ser o que os outros me rotulavam, mas eu poderia ser o que Deus tinha para mim. Eu poderia ser a minha identidade real, o que Deus me fez para ser. Então, através do trabalho dela, eu consegui me conectar de novo comigo, eu consegui trazer a minha singularidade e eu consegui ver o amor de Deus na minha vida e o que Ele tinha para mim. Era uma vida abundante, que eu poderia ser uma mãe extraordinária, que eu poderia ser uma esposa extraordinária e eu poderia ser uma profissional extraordinária. Então, hoje, eu tenho 2 datas de casamento, que de quando eu casei e depois que eu conheci a Thalita, toda a transformação que ela fez com o trabalho dela. Eu tenho hoje uma outra conexão com os meus filhos, uma nova forma de ver. Eu era muito brava, eu gritava muito, a minha casa era cheia de gritos e hoje não. Hoje a gente tem paz dentro de casa. E todo esse trabalho, toda essa mudança, que eu nunca tive uma mudança tão grande em pouco tempo como foi depois que eu me conectei a ela. Meu processo começou primeiramente com o meu casamento, depois foi para os meus filhos e depois foi numa parte muito importante da minha vida que sempre teve bagunçada, que foi a questão financeira. Eu era uma compradora compulsiva, tudo que eu via eu achava que eu ia precisar e eu comprava. Eu não tinha noção se eu tinha ou não dinheiro, mas eu tinha noção que eu queria aquilo lá, eu merecia, então era onde eu ia e comprava. E depois do processo que eu tive com ela, eu entendi que eu preciso receber e eu preciso dar. Eu entendi que eu preciso me planejar, que eu preciso ter um controle financeiro a respeito disso, que Deus só vai me abençoar, só iria me abençoar a hora que eu aprendesse a reter, a hora que eu aprendesse a administrar. Que Deus não ia me dar o que eu não administrava, porque não era o valor que eu ganhava, mas sim o que eu fazia com o que eu ganhava. Então eu passei por esse processo que foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu consigo pagar as minhas contas em dia, hoje eu consigo guardar o dinheiro e eu consigo entender o propósito que Deus tem com o que eu ganho. Teve o processo também que foi uma parte muito dolorida para mim, que foi quando eu fiz o teste e deu que eu era um parasita. E eu via isso em outras pessoas, mas eu não via isso em mim. Eu tinha um grau de merecimento muito alto, mas eu não tinha a questão do doar. Eu não sabia como ajudar as outras pessoas. Eu achava que eu não poderia ajudar porque eu não tinha, mas na verdade eu tinha. O que eu não tinha era o desejo de ajudar o próximo. E esse processo que ela fez comigo e esse teste que ela fez comigo me doeu muito, mas eu entendi qual que é o princípio que Deus tem pra gente, que é amar o próximo. Então, esse trabalho foi muito importante para mim, me fez eu descobrir outra pessoa. Eu tinha um rótulo que eu era uma pessoa muito dura, que eu era muito direta, que eu não me importava com as pessoas. Hoje eu me vejo uma pessoa amável, eu vejo que eu me importo com as pessoas, eu vejo o amor de Deus através da minha vida e através da vida do outro, que era coisa que eu não via antes.
E eu descobri que há vários anos da minha vida eu vinha contando historinhas pra mim, pra justificar eu não ter uma vida extraordinária. O problema não era em mim, o problema era no outro. Era o meu marido que não era muito romântico, eram os meus filhos que davam muito trabalho. Na minha vida financeira eu falava assim pra mim mesma: quando eu comprar tudo que eu quero, eu paro de comprar. E isso não ia chegar a esse ponto, porque sempre eu tinha alguma coisa a mais para comprar. E a minha questão de ser descontrolada nas outras áreas da minha vida, eu falava: não, isso tá acontecendo agora, mas depois não vai acontecer. Quando eu ganhar mais, eu vou guardar dinheiro. Quando eu ganhar mais, eu vou ajudar o outro. Quando o meu marido for mais romântico, eu vou ser mais romântica, eu vou ser mais amorosa. Quando eu tiver mais tempo, eu vou me dedicar mais aos meus filhos. E eu vi que tudo isso é historinha. Tudo isso é coisas que a gente inventa para a cabeça da gente, para tirar um pouco da nossa culpa. E quando a gente entende que a responsabilidade da nossa vida é nossa, quando a gente entende que a gente precisa ter uma autorresponsabilidade, que a vida que eu tenho, sou eu que decido o que eu vou ter, que a vida que eu tenho a vida que eu mereço, tudo muda, tudo se abre. A gente entende qual que é a importância das decisões que a gente toma e qual que é a importância da gente entender o que eu quero ser. Eu quero uma vida medíocre ou eu quero uma vida extraordinária? E eu decidi por ter uma vida extraordinária. E tudo isso eu devo à Thalita pelo processo que ela fez comigo e por todo o trabalho que ela me direcionou e me fez enxergar quem eu poderia ser. E hoje eu encontrei meu propósito. Eu me vejo, eu sou uma mulher extraordinária, eu sou uma mulher amável, eu sou uma mulher sábia e eu sou uma mulher determinada. E nada vai me parar.